Acho que tá muito claro pra todo mundo que um derby é decidido nos mínimos detalhes, mas esses detalhes vão muito além de uma roubada de bola, uma expulsão ou até mesmo uma defesa de pênalti. É exatamente por isso que eu tô aqui, pra mostrar o que você não viu, taticamente falando, desse Palmeiras e Corinthians. E o primeiro gol do Palmeiras, marcado logo aos 8 minutos do derby, o Maurício quem fez, mas ele foi desenhado na prancheta do Abel, até porque, sabendo que um 4-4-2 losango tende a ser vulnerável pelos lados do campo, ele armou o time com os dois laterais bem espetados. E logo no primeiro minuto de jogo, a gente viu o Facundo tentando arrastar o Mateuzinho enquanto o Piquerez teve tempo e espaço para lançar, mas aqui o Maurício não entendeu muito bem a jogada. Algo que não vai acontecer nesse outro lance, em que mais uma vez o Palmeiras tem total liberdade para sair jogando, porque esse trio do Corinthians não pressiona. E aí então, quando a bola chega no Murilo e o Memphis ameaça fazer uma pressão, dá pra gente ver o Carrilho começando a se deslocar para diminuir no Piquerez. Só que até ele chegar, o ala do Palmeiras já teve tempo de levantar a cabeça, identificar o Maurício explorando as costas e fazer um lançamento na medida. O detalhe aqui é pro Facundo, que agora sim consegue atrair a marcação do Mateuzinho e principalmente pra movimentação do Maurício, que espera o André Ramalho perder a referência para atacar o espaço. E se é que já não ficou muito claro nos lances, eu acho que esse campinho aqui vai ser definitivo pra gente entender o motivo pelo qual, dentro desse 4-4-2 losango do Corinthians, naturalmente vão surgir espaços, tanto no corredor esquerdo quanto no corredor direito. E ainda tem um agravante, Yuri Coronado e Memphis participam muito pouco ou quase nada do momento sem bola, o que faz, portanto, o Corinthians defender com 3 jogadores a menos quase sempre. E aí então o que o Palmeiras fez foi ocupar esse setor, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, para sobrecarregar Alex Santana e também, é claro, o André Carrilho. E esse lance vai ilustrar exatamente o que eu acabei de falar pra vocês. Dá uma olhadinha como a falta de pressão, nesse caso aqui do Memphis Depay, dá liberdade pro Murilo e também gera dúvida no André Carrilho, que não sabe se diminui pro zagueiro do Palmeiras ou vai cuidar do Piquerez. No fim das contas, ele não faz nenhum nem outro e o Murilo pode avançar, conduzir, invadir o campo de defesa do Corinthians e ainda deslocar um dos defensores. O André Ramalho é obrigado a fechar a distância pra ele. O Palmeiras tem um bom ataque, só que aqui o Mike toma a decisão errada e acaba falhando no cruzamento. E o contraste para tamanha passividade do time do Corinthians na defesa foi justamente a marcação por encaixe do Palmeiras. E vamos combinar que não é de hoje que a gente se acostumou a ver o time do Abel Ferreira marcar exatamente assim, né, com os encaixes muito bem definidos. E me chama a atenção, de novo, como não tem nenhuma opção fácil pro Hugo sair jogando. E até depois, quando a gente dá um zoom aqui em certas partes do campo, a gente vê que cada jogador do Corinthians tá muito bem acompanhado por um do Palmeiras. Nos raros momentos em que o Palmeiras esperava um pouco mais do Corinthians, a gente viu o time do Abel armado nesse 5-3-2, se defendendo muito bem e vendo o Corinthians com muita dificuldade para criar. Afinal, a gente não pode esquecer que o Rodrigo Garro ainda não estreou pelo Corinthians. O articulador, o melhor jogador desse time na temporada passada, aqui, de novo, fez muita falta pro Timão. Agora, independentemente disso, eu acho que o Corinthians flertou demais com o perigo pela demora para entender o que o jogo estava mostrando. Várias e várias vezes a gente viu Alex Santana e Hugo completamente vendidos, porque o Palmeiras fazia o quê? Aproximava Mike, Veiga e Estevão, e aí criava-se a superioridade numérica, 3-2. E o que eu acabei de mostrar pra vocês está muito bem exemplificado nesse lance. Dá uma olhada como o Mike recebe, o Hugo aproxima e aqui nesse momento o triângulo já tá formado, Mike, Estevão e Veiga contra Hugo e Alex Santana. E assim, por mais que Raniel e o próprio Kaká tentem se aproximar para impedir a progressão do Palmeiras, a gente tá vendo como não deu muito certo, né? O Maurício acabou furando essa bola para deixar pro Veiga e ele tomou um susto e por isso o Palmeiras não conseguiu finalizar, ou pelo menos não tinha conseguido num primeiro momento, porque o Piquerez vem de trás e acerta uma belíssima finalização que passou raspando, tirando tinta da trave, até que depois de um tempinho, já ali passados quase uns 25 minutos do primeiro tempo, Ramon Dias entendeu que naquele esquema não funcionaria, e aí sim, muito inteligente da parte do técnico do Corinthians, ele desloca o Coronado para formar uma linha de 4 à frente da defesa,
defesa. E aí então aquele 4-4-2 losango virou um 4-4-2 e o Coronado passou a ajudar muito mais no momento sem bola. E aí beleza, né? Por mais que o Corinthians tenha encontrado uma solução, ou pelo menos uma forma ali de aliviar o momento sem bola, deslocando o Igor Coronado para formar essa linha de 4 aqui à frente da defesa, e aí sim, o 4-4-2 que eu acabei de mostrar para vocês, o Ramon Dias ainda tinha um outro problema, justamente quando o Corinthians tinha a posse de bola, porque até aquele momento do jogo, Yuri, Memphis e Coronado simplesmente não conseguiam jogar. Agora, uma coisa tem que ser dita, quando eu digo que eles não estavam participando do jogo, não é que faltou disposição para Yuri, Memphis e Coronado, nada a ver com isso, e sim tem a ver com os encaixes que o Palmeiras promoveu. A gente acabou de ver, por exemplo, o Murilo perseguindo e conseguindo desarmar o Yuri Alberto. Nesse caso, o Memphis Depay está sendo escoltado pelo Gustavo Gomes, que chega a perseguir ele até no campo de defesa do Corinthians. E aqui a gente conhece o terceiro encaixe. O responsável pelo Coronado era o Richard Rios. Enquanto o Palmeiras conseguiu manter esses encaixes, tudo correu muito bem a favor do time do Abel. Só que aí, é claro, tem mérito do Corinthians também nesse lance. O próprio Corinthians gera os desencaixes com o Coronado na base da jogada, o que faz com que o Memphis Depay possa ser marcado pelo Richard Rios. Ele consegue aqui girar muito bem e gera dúvida no Gustavo Gomes, que não sabe se acompanha o Yuri atacando as costas ou foca no Memphis. O passe é ótimo e a finalização é parada pelo Everton. Mas ainda assim, acho que corintianos e palmeirenses vão concordar comigo quando eu digo que quem dominou o primeiro tempo, pelo menos a maioria das ações, foi o time do Abel Ferreira. E por quê? Porque o Corinthians cedia muitos espaços. Para resumir, foram raríssimos os momentos durante o primeiro tempo que o Corinthians, como a gente acabou de mostrar, conseguiu gerar desencaixes na defesa do Palmeiras. E a recíproca não é verdadeira, até porque, como eu já falei e repito, a marcação do Corinthians no primeiro tempo foi muito passiva e patrocinou esse tipo de jogada do Palmeiras. Mesmo depois da alteração do Ramon do 4-4-2 losango pro 4-4-2 padrão, a gente vê como o Palmeiras chega com facilidade. E aqui o Estevão quase ampliou o placar. E o motivo pelo qual se deve exigir pelo menos um pouquinho mais dos homens de frente do Corinthians na hora de exercer pressão na saída de bola, não só do Palmeiras, como também de todos os seus adversários, está exemplificado nesse lance. O Memphis exerce, recupera a bola do Richard Rios e aí sim, o passe pro Yuri Alberto é perfeito, tão perfeito quanto a finalização. E aí então, diante de todas as dificuldades que esse time aqui apresentou no primeiro tempo, logo na volta do intervalo, o Ramon Dias fez uma mudança muito inteligente. Ele saca o Alex Santana e promove a entrada do João Pedro Choca. Dessa forma, ele consegue fazer o quê? Espelhar o esquema do Palmeiras. Lembra, né, daquele 5-3-2 do Abel que eu mostrei pra vocês do Palmeiras sem bola? O Corinthians então passou a defender dessa maneira. Espelhou o time, 5-3-2 para um lado, 5-3-2 pro outro, e aqui o Palmeiras passou a ter muita dificuldade pra criar. Quer ver? Dá uma olhadinha aqui na representação real do que eu acabei de mostrar pra vocês no campinho. O Corinthians muito bem desenhado nesse 5-3-2. Yuri e Memphis lá na frente, a linha de 5 com 3 zagueiros mais os 2 alas, Mateuzinho de um lado e Hugo do outro, e aquela superioridade que o Palmeiras tinha dos lados do campo já não aparece mais com a mesma facilidade. O destaque aqui é pro Memphis, né, que depois que participou ativamente do gol se entrega mais uma vez defensivamente, e o Veiga é obrigado, entre aspas, aí a finalizar de longe. Por quê? Porque agora os espaços estão bem menores, são mais escassos. Se liga, o Corinthians armado no 5-3-2, o Veiga recebe com uma certa liberdade, mas tem muita gente na frente dele, ele opta pela finalização para mais uma boa defesa do Hugo. Se liga aqui, 5-3, os dois nesse caso não aparecem. Quero chamar a atenção de vocês para como o Palmeiras roda a bola de um lado para o outro. Muito foi falado sobre a falta de criatividade do Palmeiras, como foi muito chuveirinho, eles não estavam conseguindo entrar com a bola e não conseguiam ter vários jogadores dentro da área, mas isso também tem muito mérito do Corinthians, dessa defesa, dessa consciência defensiva de um time que a partir desse momento não estava entregando nenhum espaço de graça. E praticamente no lance seguinte há uma alteração que eu achei muito interessante por parte do Ramon e do Emiliano, que foi colocar o Matheus Bidu no lugar do Hugo, um cara que daria mais profundidade e faria o Corinthians chegar melhor ao ataque. A gente viu o Yuri Alberto ser expulso, depois que o Rafael Claus viu simulação nesse lance e apresentou o segundo cartão amarelo. E como eu tô aqui para analisar taticamente os dois times, eu que não vou entrar nessa polêmica, mas é claro que eu quero te convidar a deixar o like, já se inscrever no canal, porque se você
você chegou até aqui é porque tá curtindo o conteúdo e, claro, me falar a sua opinião aqui nos comentários. O que vocês estão vendo na tela é justamente como o Corinthians, depois da expulsão, se portou um 5-3-1, impedindo que o Palmeiras entrasse na sua área, obrigando o time do Abel a jogar sempre por fora. E aí o que a gente viu foi, de novo, mais e mais chuveirinho. E aqui eu acho que vale uma crítica tanto pro Abel quanto pra diretoria. No que diz respeito ao técnico do Palmeiras, eu acho que sim, nesse jogo específico ele demorou pra mexer, mas não tem como esbarrar na diretoria, né? Até porque várias e várias vezes o próprio Abel Ferreira já pediu um camisa 9 de área, um cara de ofício que consiga converter esse tipo de chance que o Mike acabou acertando na trave. E talvez ele tenha demorado tanto assim pra fazer alguma alteração justamente pela falta dessa peça. Inclusive, antes ainda dessa cabeçada do Mike, que foi acontecer só 15 minutos depois da expulsão, quem mexeu primeiro foi o Ramon Dias, e ele basicamente renovou o fôlego do Corinthians com a entrada do Thales Magno no lugar do Igor Coronado, imaginando ali um eventual contra-ataque, e também sacou o André Carrilho para colocar o Charles, o que faz total sentido, né? Defender para quem sabe atacar. A partir daquele momento, o Corinthians assumiu que um ponto estava de ótimo tamanho. Já do lado do Palmeiras, a estratégia de empilhar atacantes, e aí a gente fala sobre Thales, Luigi, até o zagueiro Benedetti, que virou atacante mais pro finalzinho do jogo. Claro que essa estratégia não funcionou, porque o Corinthians estava muito aplicado na marcação e faltou, é claro, ideias pro Palmeiras furar esse bloqueio. Tinham muitos jogadores encaixotados ali perto da última linha, e a gente vê que aquela superioridade que já não existia durante boa parte do segundo tempo deixou completamente de existir mais pro final. E aí então foi no momento de desatenção entre aspas do Corinthians, a gente vê 3 jogadores aqui tentando abafar a saída de bola do Everton, que o Palmeiras recupera a segunda bola, inclusive algo que aconteceu com bastante frequência. Eu preciso elogiar o time do Palmeiras por isso, né? A capacidade de atacar e continuar atacando. Foi justamente depois disso que finalmente o Estevão consegue receber no 1 contra 1 com a defesa do Corinthians desorganizada. Não tanto 1 contra 1, mas a desorganização era real. E aí o jogador do Corinthians chegou atrasado e cometeu esse pênalti. E dentro desse jogo maravilhoso de xadrez, que de verdade eu espero que eu tenha conseguido explicar um pouquinho pra vocês, o que eu vi pelo menos, a gente achou que o pênalti seria um checkmate a favor do Palmeiras, né? E não foi, porque o Corinthians tem um goleiraço. E se você concorda comigo e curtiu essa análise, eu peço pra você deixar o seu like, se inscrever no canal e, lógico, ativar o sininho das notificações.